Então, igreja do Senhor, você que está aqui, o Senhor levantou pastores para cuidarem de vocês. Você sabia disso? Você sabia disso? O amor e o cuidado de Deus pela sua vida é tão grande que Ele levantou pessoas. Aqui no caso nós temos aqui os nossos pastores amados, mas nas outras congregações também, com os nossos vizinhos, os nossos irmãos de outros cômodos, Deus também levantou lá pessoas para cuidarem deles. Pessoas que se doam, que se entregam à obra por você. E foi Deus que preparou isso. E eu queria que você guardasse isso no seu coração, porque eu nunca ouvi ninguém falando isso, e Deus marcou minha vida com't Isso ficou aqui na minha orelha a tarde inteira, a tarde inteira, a tarde inteira. Deus está preparando essa igreja, está fazendo ela crescer aos poucos, está nos amadurecendo, está nos fortalecendo, e Ele nos fez lembrar disso hoje. Olha, para esse povo que está vindo, que está sendo acrescentado, que está crescendo e se fortificando, eu preparei pessoas para cuidarem deles. E que você se lembre, sabe por quê? Deus preparou esses pastores para cuidarem de vocês. Então, quando você precisar, você pode sim falar com o seu pastor. A partir das 6 da manhã eles podem te ligar? 5h40? A partir das 5h40, irmão, pode ligar, mandar mensagem. O Senhor que lhes deu. Isso é precioso. Isso muda tudo, muda o nosso entendimento sobre a igreja também. Mas a palavra do Senhor não vai falar para a gente que é qualquer pastor. Por que eu digo qualquer pastor? Porque o Senhor é quem levanta, o Senhor é quem prepara. E quando Ele vai falar aqui na palavra dele, pastores, segundo o meu coração, a gente precisa sempre estar olhando para quem? Para o nosso modelo, para quem é Jesus para nós. E eu queria ilustrar isso lá em João 10, a partir do verso 1. Em João 10, a partir do verso 1, vai falar assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, não sobe por outro lugar. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. De modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Que maravilha poder ouvir isso. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é o nosso Deus. Nós estamos aprendendo e estudando isso nos grupos familiares, sobre a obra de Jesus Cristo. E na última aula a gente falou um pouquinho lá sobre o sacrifício, o que isso representou. Quando a gente vem falar aqui que o bom pastor dá a vida pela sua ovelha, Jesus ele deu a sua vida por nós. A gente fala que ali na cruz, ele fez um sacrifício substitutivo. Por que substitutivo? Porque ali na cruz era para estar eu, você, todos nós éramos para estar ali, porque nós somos condenados pelo nosso pecado, mas o Senhor não permitiu.
o Senhor não permitiu. Ele falou, troca, eu vou em lugar deles. Esse foi o sacrifício dele. Por isso que ele virou o sumo sacerdote, o supremo pastor. Por isso que ele é o nosso pastor e que conduz o nosso caminho. E Jesus, naquela época, deixou ali 12 discípulos. Preparou ali discípulos, apóstolos, para cuidarem ali das ovelhas. E esses apóstolos foram formando a igreja, foram crescendo a igreja. E como eles precisavam pregar a palavra e ministrar a palavra, eles começaram a falar, olha, agora vem aqui que a gente vai colocar aqui para cuidar na igreja, diáconos, presbíteros, mestres, e os pastores para cuidarem ali também. Então Deus foi preparando ao longo desse período, diversos pastores para cuidarem das igrejas, diversos. Mas o que a palavra do Senhor nos mostra, pastores segundo o coração dele. E como que a gente pode ver isso, irmãos? É através dos frutos. O que eu achei incrível dessa passagem, eu fui pesquisar um pouco, porque fala que ele é quem está à porta, ele é o porteiro. E quando a ovelha quer entrar, é ele que permite ela entrar. E eu não tinha entendido muito bem, fui pesquisar um pouco a respeito disso. E a palavra, na verdade, os estudiosos vão falar que na época a região da Judéia era uma região muito montanhosa. Ou seja, a gente tinha as montanhas, a gente tinha os vales. Como não era uma região de desertos, não havia ali oportunidade de você plantar, do pessoal viver da agricultura. Então, eles pastoreavam, cuidavam de ovelhas. Então, eles vão falar que ali no período do verão, cada pastor tinha o seu aprisco e cuidava ali das suas ovelhas. Então, caminhou com as ovelhas, elas foram até o pasto, na hora de recolher, o próprio pastor trazia elas e colocava elas no aprisco. Mas quando era no período do inverno, elas desciam. Os pastores caminhavam nos campos, mas depois desciam com as ovelhas. E eles montavam um aprisco enorme, grandão, e todas as ovelhas ficavam lá. E tinha um porteiro. Esse porteiro ficava ali cuidando. No outro dia, quando os pastores vinham, eles começavam a chamar as ovelhas. As ovelhas reconheciam a voz do pastor, e as ovelhas vinham. Então, cada pastor ia chamando o seu rebanho vinha. E eu estava vendo isso, eu lembrei de uma ministração. Não sei se os irmãos vão lembrar, o Bruno, nosso irmão da freguesia, ele veio aqui, ele pregou sobre o Salmo 23. E eu lembro dele falando da ovelha, foi espetacular, que a ovelha não tem uma visão muito boa. Deve usar lá o grau 8, 10 para lá, não enxerga nada bem. Mas a audição dela, a audição da ovelha é fantástica. Por quê? A própria palavra de Deus vai dizer, não vai falar que a ovelha vê o seu pastor, ou que a ovelha identificou o pastor de longe, não, ela reconhece a voz. Ela reconhece a voz, ela escuta, quando o seu pastor chama, ela sabe que é ele. E é por isso que Deus fala que ele é o porteiro, que ele é o bom pastor, porque ele está ali para deixar as ovelhas virem, para que elas tenham vida eterna e vida em abundância, mas ele também é o bom pastor porque chama, porque ele ensina, porque ele instrui, porque ele dá todas as ferramentas necessárias. E isso nós vamos aprender, irmão, na constituição da igreja. Nós temos que ter um coração disponível, e o Senhor, o Espírito Santo é que vai acrescentando em nós dia a dia. Acrescenta o amor, acrescenta o fruto do Espírito, acrescenta os dons do Espírito, acrescenta todas as ferramentas. Mas aqui dentro da igreja, para que tenha essa organização, para que tudo seja conduzido bem, Deus levantou pastores segundo o coração dele. Levantou pessoas para cuidarem de mim e de você. Porque quando você estiver num dia mal, eles podem até não saber a resposta que vão dar para vocês, mas pelo menos eles vão poder falar, estou aqui, vamos compartilhar, vamos sofrer junto, chorar junto, se alegrar junto. Por isso que o Senhor fala que são pastores segundo o coração dele, porque não são pessoas que já sabem, que já aprenderam, que são formadas, que fizeram escola, que passaram por faculdade, não é isso. São pessoas que o próprio Deus formou, que o próprio Senhor chamou, que o próprio Senhor levantou. E dentro da casa do Senhor, cada um tem um chamado. A gente sabe aqui que a gente não faz nada sozinho. O pastor aí na quarta-feira já falou, William, me ajuda aqui, meu. Falou aí hoje para mim, Mateus, me ajuda aí. Falou aí para quarta-feira, Luiz, me ajuda aí. Glória a Deus. O pastor fala, Paulão, me ajuda aí. Zé, me ajuda. Ele chama, não chama?
Chama ou não chama? Porque nós não fazemos sozinhos. Nós somos uma igreja, a igreja deve permanecer unida. E quem faz esse elo, quem liga, quem permite com que a gente cresça e permaneça assim? Jesus. Jesus. E claro, todas as orientações, toda a direção, tudo que o Senhor passa, Ele também entrega aos pastores. Porque eles são pastores, mas eles também são ovelhas. Tem pastores que cuidam deles, que oram por eles, que ministram também na vida deles. E eles também andam com ovelhinhas, trazem ovelhinhas para a casa do Senhor. Então, da mesma forma que eles são pastores, também são ovelhas. Teve pessoas que cuidaram deles. Então, se fosse pela nossa dependência humana, irmãos, nada aconteceria. Por isso que o Senhor vê sempre o nosso coração disposto. Quando o Senhor vê um coração disposto, um coração disponível, é aí que Ele começa a agir. É assim que Ele habita no nosso coração, é assim que Ele faz a igreja ser unida. E é aí que eu queria falar do segundo ponto. Porque às vezes nós andamos com o nosso coração duro ou amargurado. É onde vai falar lá nos versos 16 e 17 de Jeremias, que diz: e quando vocês se multiplicarem, se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Isso, irmãos, é para nós, igreja. O Senhor falou que ia preparar, o Senhor falou que ia disponibilizar recursos para nos ajudar, sim, mas Ele também nos alerta: olha, se atenta ao coração duro de vocês, porque esse coração perverso que levou eles ao cativeiro na Babilônia também pode nos levar a cativeiros hoje. E o Senhor não quer que isso aconteça no meio da igreja dele. Ele não quer que tenham corações duros, corações que não aceitem um gesto de amor, um gesto de carinho, corações que se afastam da comunhão, corações que recebem a palavra, mas não deixam a palavra fazer efeito no coração delas. Não é por esse caminho. O que o Senhor fala é o contrário. Ele fala: olha, eu sou bom pastor, então se eu estou trazendo essa palavra, eu quero que vocês estejam dentro deste aprisco. Eu quero que as ovelhinhas estejam juntas, andando uma com a outra. E aí, irmãos, eu sei que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu temperamento, mas é por isso que a ovelhinha anda com a ovelhinha, que é para aprender uma com a outra, é para ter comunhão uma com a outra. Quando sai umas faíscas, aí o Senhor levanta pela misericórdia dos pastores para nos ajudar, amém? Mas aí a ovelhinha vai andando com a ovelhinha, e vai aprendendo com a ovelhinha, e vai dividindo um pouco com a outra ovelhinha. E chegou mais uma, você abraça essa outra ovelhinha e vai andando junto. E vai andando junto. E nós precisamos reconhecer a voz do nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, precisamos saber. Porque o Senhor fala conosco através dos louvores, Ele habita no meio dos louvores, Ele fala conosco através dos ministros, Ele fala conosco através do auxílio dos nossos pastores, que nos orientam, que nos ajudam, e nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E tem uma carta lá em Colossenses 3, um texto que esclarece muito bem isso, como nós precisamos viver dentro da igreja. Em Colossenses 3, é a partir do verso 9. Que vai dizer assim: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Esses dois primeiros versículos, o apóstolo Paulo está falando para aquele povo, para aquela igreja de Colosso: olha, não mintam mais uns aos outros, parem de contar mentiras entre vocês.
Vocês já não são lá da velha natureza, vocês são da nova natureza, vocês aceitaram o Senhor Jesus. É o que ele está tratando aqui com esse povo, a dureza do coração deles. Olha, vocês ainda estão com o coração duro aqui, vocês estão mentindo um para o outro, porque vocês são ovelhinhas da mesma igreja, do mesmo aprisco. Não precisa disso. Sejam verdadeiros uns com os outros. E continuando, ele vai falar: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe, irmãos, nós estamos passando um processo. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós estamos passando pelo processo de santificação. É um aprendizado. Então, dia a dia, o Senhor vai acrescentando algo na nossa vida. A gente vai aprendendo. As nossas falhas vão sendo corrigidas. O Senhor vai nos lapidando, vai nos fazendo crescer. E esse processo acontece aqui, na igreja. E aqui o que a gente vê em Colosso é que era uma igreja que estava bem estruturada. Os irmãos serviam ao Senhor, louvavam ao Senhor, adoravam ao Senhor, mas tinha algumas coisas que estavam acontecendo ali no meio que não estava legal. Muito isso por quê? Por que eles contavam mentiras de uns para os outros? Por conta dessa divisão aqui, vamos assim dizer, quando ele fala aqui entre grego e judeus, entre bárbaro e cita, está falando que haviam gentios ali no meio dos judeus também, diversos povos ali no meio da igreja. E ali estava havendo uma divisão. Uns estavam mentindo para outros, não queriam estar ali com eles, devia haver algum certo preconceito. E ali o apóstolo Paulo chama a atenção deles e fala: vocês são a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, vocês são um só, permaneçam firmes. E sabe o que vai fazer vocês permanecerem firmes e juntos? É o elo do amor, é o amor. O amor é aquilo que o bom pastor nos ensinou. É aquilo que aquele perfeito pastor que está ali à porta, que deixa as ovelhas entrarem, que ensina para nós. Por quê? Porque quando a gente está ali no campo, quando a gente está pastoreando, quando a gente volta, a gente pode voltar cheio de bichinho, a gente pode voltar machucado, a gente pode voltar sem um pouquinho de lã, a gente pode voltar enfermo, mas o Senhor está ali, com as portas abertas, nos esperando. O Senhor está ali, levantando pessoas, bons pastores aqui na terra, que quando tem uma enfermidade, quando a gente tem algum problema assim, que eles estão ali disponíveis para nos ajudar. E o que esses pastores nos ensinam, dentro da palavra de Deus, é o discipulado, é fazer discípulos, é falar: está vendo que vocês estão aprendendo com Jesus? Está vendo que vocês estão aprendendo aqui comigo? Vamos multiplicar? É por isso que também não é só, a gente brinca e fala assim, não é só missão dos pastores ir lá fazer uma visita, orar. Não, irmão, vamos lá também. O teu pastor está te ensinando isso, ajuda o teu irmão, fortalece o teu irmão, ajuda ele, não deixa haver discórdia no meio, não deixa haver briga no meio, não deixa criar mimimi no meio. Não deixa. Quando acontecer, irmãos, fala: olha, pastor, preciso da sua ajuda, está acontecendo algo, eu acho que não está muito legal. E como a gente resolve isso? Pela misericórdia de Deus, por esse amor, esse elo perfeito. Nós estamos unidos aqui pelo amor, por um único propósito, pela nossa salvação, por estarmos adorando ao nosso Deus. É isso que vai fazer a gente permanecer, é isso que vai fazer a gente seguir. E claro, dentro dessa caminhada, o Senhor preparou pessoas para estarem aqui à frente, para nos ajudarem, para nos conduzirem. E é por isso que o último ponto que eu queria falar é que o bom pastor, ele não causa divisão na igreja. Os pastores que são segundo o coração de Deus não causam divisão na igreja.
E nós, como ovelhinhas, nós também não podemos causar divisões. Nós não podemos causar facções, nós não podemos criar brigas, intrigas, porque não é isso que os pastores nos ensinam. Não é isso que a gente tem aprendido com a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Lá em Jeremias 3, o verso 18, o último verso que nós lemos, vai dizer assim: naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança aos pais de vocês. O Senhor estava profetizando já naquela época: olha, vocês vão voltar sim, mas não vai haver mais divisão no meu povo, não vai mais ter reino norte e reino sul, vai ser um povo único. Vocês não vão ter mais divisões, e eu vou colocar pessoas para conduzirem vocês. A gente sabe, irmãos, que isso é um histórico que vem do povo de Israel. Desde a época que Josué, que o Senhor recolheu Josué, que foram levantados ali os juízes, o povo clamava por um rei, clamava por um rei. Levantou-se Davi, levantaram-se diversos reis ali, que conduziram o povo de Israel, até vir o sumo sacerdote, até vir o rei, o Messias, o Salvador. Quando ele veio já para nos dar uma direção da nossa vida, para a salvação, para aquilo que a gente precisava. E não só isso, ele veio nos mostrar que para a gente poder caminhar e chegar na salvação, a gente tem que estar unido. Porque o Senhor não estava falando aqui: olha, eu vou trazer esse povo de volta, mas cada um vai ficar no seu cantinho. Eu vou trazer esse povo de volta e eu vou cuidar de cada um individualmente. O Senhor não falou ali: eu vou trazer esse povo de volta do cativeiro e cada um vai ficar na sua casa. Eu não vou trazer esse povo de volta para cada um me adorar em casa, não. Eu vou trazer esse povo de volta, mas não vai mais haver reino norte e reino sul, vai ser um povo único. Eu vou trazer esse povo de volta, mas esse povo vai ficar junto, vai me adorar. Toda aquela arca da aliança, todas as leis, a marca da minha promessa, aquilo que eu fiz aliança com o meu povo, não vai estar mais ali em algo físico para eles poderem ver, vai estar marcado no coração deles. Isso o Senhor fez com Jesus, marcou os nossos corações com isso, selou o Espírito Santo aqui dentro dos nossos corações, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, porque Ele nos ensina. Nós estamos aqui como ovelhinhas, como se fossem as 99 que estavam aqui, mas se tiver uma ali perdida, o Senhor vai lá buscar, o Senhor traz ela de volta. Por quê? Porque ela não pode ficar lá perdida, ela tem que estar aqui no meio das ovelhas, tem que estar aqui no meio do povo do Senhor. E irmãos, a gente pode até fazer uma comparação em estar dentro desse aprisco, como o pastor já pregou e ministrou aqui, como se a gente estivesse lá dentro da arca de Noé. Eram diversos animais, diversos. Tinha elefante, tinha girafa, devia ter papagaio, jacaré, não sei. Imagina lá umas 1.000, 2.000 espécies, cada uma de um jeito, cada uma diferente. Nós somos assim. Cada um tem o seu jeitinho, cada um é diferente, mas todos estão no mesmo barco. Todos estão indo para a eternidade, todos nós estamos buscando a salvação. E nesse caminho, nós como ovelhas, nós temos que aprender uma coisa, que é o fim que eu queria terminar aqui. Nós temos que aprender a característica principal que Jesus nos deixou como pastor. E isso eu como ovelha, eu posso falar que eu vejo isso nos meus pastores. É quando lá em Marcos 10, quando os discípulos estavam discutindo a respeito de quem ia ser o maior no reino, é quando Jesus veio até eles e falou: olha, aquele que quiser ser o maior, que sirva ao outro. Se você quiser ser o primeiro, sirva a todos. Jesus fez esse exemplo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, sentou com eles, partiu o pão, honrou os seus discípulos.
E nós vemos isso também, Paulo explicando para a igreja de Éfeso, para os líderes ali de Éfeso, quando ele já estava partindo, lá em Atos 20. Paulo juntou toda a liderança ali da igreja e falou para eles: olha, agora eu vou partir, vou para Jerusalém, o Senhor tem me chamado para lá, mas vocês que vão ficar aqui, vocês continuem essa obra, vocês continuem nessa caminhada. E lembrem-se de uma coisa: melhor é dar do que receber. Isso o apóstolo Paulo não falou por experiência própria só, ele falou porque a palavra do Senhor dizia isso. Jesus ensinou isso, que o melhor é o servir, o melhor é o dar. E nós temos esse exemplo aqui na nossa casa. Nós temos pastores aqui que nos ajudam, que servem, que quando você precisa, está disponível, que quando você pedir um socorro, te ajudou. Mas eles fazem isso só porque são eles? Não, é porque o Senhor dá graça, o Senhor os ajuda. Porque são, gente, é como a gente ter os boletins para pagar, tem lá o trabalho, tem o horário para cumprir, tem as coisas de casa para cuidar, mas o principal de tudo, eles têm o amor de Deus na vida deles. Todos que estão aqui sabem que essa igreja é uma igreja reconhecida pelo amor. E o que nós aprendemos hoje? Que o amor, ele é o elo perfeito, é o elo de ligação. É através dele que o Senhor nos trata, que o Senhor nos corrige. E nessa noite, essa palavra aqui não seja só uma palavra para nos trazer isso à memória, né? Para nos recordar sobre isso, mas que seja uma palavra de encorajamento para nós. Para você que está se sentindo afastado, para você que sente que você está fugindo um pouquinho do aprisco, saiba que não é fugindo que você vai encontrar algo que console o seu coração, é quando você estiver perto. Saiba que não é buscando coisas nesse mundo que você vai alimentar o seu coração. É dentro da igreja que você vai ser moldado e transformado. É aqui que Jesus vai tratar o seu coração. É aqui que você vai encontrar famílias, pessoas dispostas a te ajudarem. E principalmente, você mesmo sabe, eu não precisava estar aqui, eu podia dar o microfone para qualquer um aqui, que qualquer um ia falar. Pelo menos qualquer um que está caminhando aqui com os nossos pastores aqui já há algum tempo. Você sabe que eles têm toda a disponibilidade, todo o amor, todo o carinho da parte do Senhor para cuidar de nós. Então isso, que seja uma lembrança para mim e para você, que o Senhor entregou pastores para a igreja, para mim e para você. E nada mais justo do que a gente cuidar deles, amém? Nada mais justo do que a gente pelo menos orar por eles. Nada mais justo do que a gente interceder. Nada mais justo do que a gente perguntar: pastor, e aí, está tudo bem? Normalmente é o contrário, né, pastor? O pastor que pergunta se está tudo bem. O pastor que fala: ei, meu, está tudo bem? Como é que você está para quarta-feira? Domingo? Mas que a gente tenha isso em nosso coração. Olha, o Senhor me deu pastores para cuidarem de mim, então eu também vou fazer o mesmo. Se o Senhor me entregou, não é que Deus deu essa responsabilidade só para os pastores. Veja bem, o que diz na palavra do Senhor é: eu dei pastores para a minha igreja. Então não é só responsabilidade dos pastores cuidarem, responsabilidade nossa como igreja também cuidar deles. Dar amor, dar carinho, dar cuidado, incentivá-los, fortalecê-los. Porque o dia mal chega para todo mundo, meu irmão. O dia mal chega para todo mundo. Mas nós, se nós estamos juntos e unidos, a gente também fortalece eles. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém?